A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 6, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as correspondências paulinas. A gente vai ver que a forma que eles tinham na época de mais moderno para fazer essa comunicação entre um ponto distante e um outro ponto. Paulo utilizou-se do que ele tinha de recursos na época. E mesmo que comparando com os nossos recursos de hoje, sejam recursos bem escassos, olha o tanto de coisa que Paulo deixou como legado. E nós vamos aprender então a extrair desde agora essa lição aqui do apóstolo Paulo, em que a gente não pode se limitar. As ferramentas que nós temos no nosso tempo, comparadas a um futuro daqui a 5, 10, 15, 100 anos, se Jesus não voltar, as pessoas do futuro vão ter que se admirar do que a gente fez com aquilo que a gente tinha em mãos atualmente. Da mesma forma, Paulo, ele usou o que tinha de melhor na sua época, dentro daquilo que podia, dentro das suas capacidades, e conseguiu levar o evangelho através também das suas escritas. E é sobre isso que nós vamos estudar e podemos tirar lições maravilhosas sobre as correspondências paulinas. O texto de referência está aqui em Atos 18, verso do 1 ao 4, que diz Paulo em Corinto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E aqui a nossa introdução diz assim, ó, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são do apóstolo Paulo. Olha que informação preciosa, né? Deus levantou um homem num tempo específico para fazer um trabalho extraordinário. Para o tempo dele, era um trabalho excelente. Foi primordial para o avanço do evangelho e para a formação das igrejas que estavam ali em plena ascensão e precisavam de uma palavra estabelecida, um parâmetro, né? E Paulo vai ser usado para dar esse parâmetro para a igreja do seu tempo. Hoje nós temos esses escritos muito bem elaborados, todos numa Bíblia, tudo formado, mas na época eles não tinham. Eles precisavam desses escritos para que esses escritos andassem de igreja por igreja, perpassassem por líderes, por pastores, que na época eram mais conhecidos como presbíteros, e dessem essa performance que a igreja primitiva tanto necessitava. Estas cartas ou epístolas tinham o propósito de ensinar, corrigir e exortar as primeiras igrejas. Apesar de todas as dificuldades de locomoção, comunicação e perseguição, Paulo cuidava com carinho e amor daquelas pessoas que Deus tinha confiado a ele. Que maravilha, né? A vida do apóstolo Paulo é um exemplo para nós de um homem que devotou, que dedicou a sua vida à causa do evangelho e à edificação da igreja de Cristo. Ponto número 1 diz assim, comunicação no mundo antigo. No mundo antigo a comunicação era muito precária, diferentemente de hoje, onde temos os telefones celulares e a internet. Na antiguidade, a melhor e mais rápida forma de se comunicar era através de correspondências. Era o que eles tinham de melhor e mais rápido e mais preciso na época, eram as correspondências. É o que Paulo usou. Se ele tivesse no nosso tempo, o que ele ia usar? O que nós temos de mais rápido, né? A comunicação mais precisa que nós temos de mais rápido, seja ela Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo que nós temos de mais tecnológico, Paulo usaria nos nossos dias. Então essa é a pergunta. O que nós temos feito hoje, com o que nós temos em mãos hoje, para espalhar o evangelho e para deixar um legado para as futuras gerações que vão olhar para trás e vão dizer, nossa, mas aquele povo do século XXI, no ano 2023, só tinha o WhatsApp, meu Deus do céu, Instagram, eles só tinham Instagram e conseguiram fazer aquilo tudo. Eles também vão se admirar porque as coisas, a tendência é caminharem numa evolução cada vez mais rápida, então daqui a pouco aquilo que para nós hoje é uma coisa boa e rápida vai se tornar obsoleto. Tá? Na antiguidade, a melhor e mais
rápida forma de se comunicar era através de correspondências. Eu fiz questão de destacar isso aqui. Então, o que nós temos de mais rápido, mais ágil, de uma melhor performance para a comunicação hoje? É isso que nós vamos usar para a glória de Deus, e principalmente os jovens, né, que nós estamos dando essa aula para eles. Jovens, eles têm uma facilidade muito grande de se adaptar às novas ferramentas. Então, com certeza, eu fico admirado com os jovens. Eles, né, trabalham tão rápido com a questão do celular, com as performances das redes sociais. Então, é através disso que Deus vai usar cada um deles para a glória do nome de Jesus e para a expansão do reino de Deus. 1.1. Paulo em Corinto. Após os eventos de Tessalônica e Bereia, Paulo partiu para Atenas e de lá para Corinto. Ele enviou Timóteo para exortar a igreja em Tessalônica e recebeu um relatório animador. Portanto, é em Corinto que Paulo escreve aos Tessalonicenses em resposta ao relatório de Timóteo. A carta foi escrita aproximadamente entre o ano 50 e 51 depois de Cristo, sendo assim um dos escritos mais antigos do Novo Testamento. O ministério do apóstolo em Corinto foi frutuoso, pregou continuamente o evangelho, muitos foram salvos, até mesmo o líder da sinagoga, Crispo, e foi consolado por Deus por meio de uma visão. Essas datas, irmãos, os comentaristas, eles trazem por aproximação. A maioria deles colocam a carta aos Tessalonicenses como a primeira a ser escrita. A gente vai encontrar muita informação boa em relação a isso, essa cronologia das cartas, das viagens de Paulo, lá no livro que eu faço a indicação desde a primeira aula, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você participar do nosso grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram a gente tem disponível esse livro também, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, lá em PDF para você ler. Caso você não faça parte do Instagram, não tenha acesso ao Instagram, me manda um oi para heraldeiras@gmail.com que eu te mando também via e-mail, tá bom? E aí nós vamos para 1.2, confecção dos primeiros escritos do Novo Testamento. As cartas de Paulo são os primeiros escritos do Novo Testamento. Entretanto, os estudiosos não são unânimes de qual é a carta mais antiga, 1 Tessalonicenses ou Gálatas, mas a maioria concorda que Paulo é considerado o primeiro autor cristão a escrever. Então, os escritos do Novo Testamento, eles estão em ordem ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e vai seguindo relação até Apocalipse. Mas essa sequência ela não é a cronológica. Tá? Apenas eles colocaram no cânon sagrado nessa organização, nessa formação, tá? Mas por antiguidade considera-se que as escritas de Paulo são as mais antigas. Então, possivelmente aos Tessalonicenses é a mais antiga de todas elas, tá? Algumas das cartas paulinas não foram escritas pela pena do apóstolo, mas o mesmo utilizou de amanuenses, que eram escribas, que escreveu enquanto alguém editava. A carta aos Romanos foi editada por Paulo e escrita por Tércio. A gente vai ver essa expressão lá em Romanos 16, 22, quando no final da epístola, o próprio Tércio, ele dá uma saudação também. Ele, na própria escrita em que Paulo está dizendo, ali ele aproveita um pequeno trecho ali e faz a sua própria saudação também. As epístolas paulinas são compostas de elucidações, exortações e ensinos doutrinários da fé cristã. Elas estão organizadas da seguinte maneira: de maior calibre, que é Romanos, que é a carta mais pesada, uma teologia muito densa, muito pesada, para a menor, que é Filemon. Tanto menor no sentido de volume, como menor no sentido de teologia, de doutrina, né? A de Romanos é a mais pesada em torno de doutrina e de volume, e também a de Filemon é a mais simples no sentido de quantidade de escrito, é bem pouca, é bem rápida a escrita, e também ela é uma carta contendo recomendações para o senhor de Filemon a respeito da volta de Filemon para o espaço ali a qual ele pertencia. Havia fugido, Paulo estava resguardando ali o Filemon, que se converteu e estava voltando ali para a tutela do seu senhor, porque naquela época a escravidão era uma coisa permitida, e ali Paulo está recomendando que que o senhor do Filemon acolhesse ele como um irmão, mais do que servo, mas que recolhesse ele como um irmão em Cristo. Tópico de número 2 diz, primeira carta aos Tessalonicenses. O tema em destaque em 1 Tessalonicenses é a segunda vinda de Cristo, assim como o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras
e com o Apocalipse compõe-se das 3 principais blocos proféticos do Novo Testamento. E aí o conteúdo dela, 2.1, a volta do Senhor. O apóstolo ensina sobre a vinda do Senhor. Um dos eventos que acompanhará a volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo deve ser almejada e aguardada por todos os crentes. Paulo termina afirmando que a mensagem é de consolação e não de pânico ou pavor. É curioso a forma de como apresentamos a mensagem da volta de Cristo. Muitos utilizam do discurso de medo e do pânico para incentivar uma vida de obediência a Deus. Mas deveria ser o contrário. O discurso deveria ser de conforto, pois em Cristo não devemos nada temer, pois o amor lança fora todo medo. Qual é o contexto aqui? Paulo, ele passa por Tessalônica, anuncia a mensagem e ele tem que sair, é fugido de lá, senão iam matá-lo. E aí ele, da onde ele estava, em Corinto, ele vai escrever essa primeira epístola aos Tessalonicenses. O grande objetivo de Paulo era justamente falar um pouco sobre a volta do Senhor e fazer algumas correções, fazer alguns elogios para a igreja, mas o grande foco dele aqui era a volta do Senhor, porque a perseguição estava causando muita morte, não só em Tessalônica, mas em lugares onde a igreja estava se instalando, muitos irmãos morrendo e partindo, e aqueles que estavam ficando estavam se questionando para onde esses irmãos estão indo. Qual é a esperança que nós temos em morrer em Cristo? Se nós morrermos, o que vai acontecer com nós? Então Paulo vai preencher essas perguntas com essa epístola, vai dar encorajamento a eles e vai preencher que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados. No último dia, Jesus vai ressuscitá-los, nós que estivermos vivos. Paulo acreditava que isso seria para os seus dias, e tanto é que ele coloca, se incluindo nesse arrebatamento, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, aqueles que morreram com o Senhor serão ressuscitados e nós vamos estar com o Senhor. Então essa era a pegada da epístola escrita por Paulo aos Tessalonicenses. 2.2, a ressurreição dos mortos. O grande evento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, será a ressurreição dos mortos. Aprendemos que os cristãos que morreram em Cristo terão participação total em sua segunda vinda, pois esses ressuscitarão primeiro. A ressurreição de Cristo é para o crente a base de toda a sua fé e esperança, pois assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Essa é a grande esperança cristã. Cristo venceu a morte e nele nós também venceremos. Portanto, a última palavra de Deus para o homem não é a finitude, mas sim a vida através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esses escritos hoje, vivendo num tempo de, pelo menos no Brasil, né, de aparente paz, né, a gente está vivendo num país onde há um certo respeito pela religião cristã, a gente não é afrontado, não é morto. Agora você tenta imaginar, faz um exercício comigo aqui. Imagina que o Brasil, você se declarar cristão, é a mesma coisa de você assinar um atestado de óbito. Você vai morrer. Se descobrirem que você é crente, você morre. Qual é a esperança que eu tenho para caso eu venha morrer? Qual é a garantia que eu tenho caso eu venha morrer? E para onde eu vou? Vale a pena morrer por essa causa? Ou eu correrei com a minha vida, ou eu tenho que temer pela minha vida? Foi isso que estava acontecendo ali, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Os irmãos estavam extremamente preocupados, muitos irmãos morrendo, muitos irmãos partindo para a eternidade, e eles precisavam de um norte, né, digamos assim, de um direcionamento. E Paulo, então, com essa preocupação, ele vai pegar o que ele tinha de material para escrever, todos os utensílios, digamos assim, que ele tinha de mais precioso, de mais tecnológico da época, vai escrever isso. Se hoje fosse via WhatsApp, seria via e-mail, seria via Instagram, o que ele tivesse, ele ia enviar e usar esses instrumentos para alertar os irmãos de que aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos e não negarmos o Senhor vai voltar e nós vamos ser arrebatados. Juntamente com os santos, nós vamos nos encontrar nos ares. Tópico de número 3, segunda carta aos Tessalonicenses. Continuando os seus esclarecimentos sobre a volta do Senhor, Paulo continua a ensinar e exortar aos Tessalonicenses sobre como viver a vida cristã. Provavelmente, Paulo escreveu esta carta também em Corinto, pois a menção a Silvano e Timóteo na saudação corrobora com tal conclusão. 3.1, o dia do Senhor. O dia do Senhor é um assunto que perpassa o Antigo Testamento, em especial os profetas.
Ele é caracterizado como um evento de juízo contra os ímpios, mas também um evento de salvação para o povo de Deus. Todavia, Paulo utiliza esse termo e contextualiza de acordo com a mensagem cristã, pois enquanto que o dia do Senhor no Antigo Testamento estava ligado à nação de Israel, agora no Novo Testamento a igreja é o objeto de salvação de Deus em Cristo. O grande dia do Senhor faz referência, portanto, à volta de Cristo, pois será na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja a salvação do justo e através da tribulação e do julgamento das nações o juízo de Deus sobre os ímpios. Então, o dia do Senhor, quando a gente lê num contexto de Antigo Testamento, quando os profetas falavam, na mente de um judeu, ela faz uma correspondência. Quando a gente entra no Novo Testamento, o dia do Senhor fala especialmente da vinda do Senhor Jesus, porque esse dia será um dia de juízo para as nações e de glorificação para a igreja. Então, vale a pena estar do lado do time que vai ser glorificado e não do lado do time que vai ser julgado no grande dia do Senhor, em que os ímpios serão julgados por suas obras e a igreja será glorificada. 3.2, o tempo da volta de Cristo. Não obstante, Paulo admoesta os Tessalonicenses sobre o tempo em que Cristo voltará. Alguns eventos precederão o dia do Senhor, a volta de Cristo. Ele, portanto, cita a apostasia que há de vir sobre o mundo e a manifestação do filho da perdição, uma citação direta do anticristo. Outro sim, não devemos achar que os eventos se encontram distantes de nós no século XXI, pois já podemos observar a apostasia no fenômeno do pós-cristianismo que assola a Europa. Sobre o anticristo, João afirma que o espírito anticristo já se faz presente no mundo. E aí, com a escrita da primeira epístola aos Tessalonicenses, restou algumas dúvidas no coração dos irmãos ali em Tessalônica, em especial quando que isso ia ocorrer, porque agora é uma informação importante. Agora eu já sei que eu vou estar com Cristo. Que os irmãos que morreram, nós vamos nos encontrar nos ares e que eu vou ser arrebatado e glorificado. É uma esperança que encheu o coração da igreja. Mas quando isso vai acontecer? E aí o que estava acontecendo na igreja? Segundo a maioria dos estudiosos dizem, que os irmãos estavam relaxando, né, na questão principalmente do trabalho, do cuidado com o trabalho, de ganhar o pão de cada dia, porque se Cristo já está à porta, já está voltando e vai me levar para o céu, então eles estavam meio que relaxando e causando peso para a igreja, no sustento às viúvas, os órfãos, que já dava esse peso para a igreja, mais os irmãos que não queriam trabalhar, estava causando esse peso para a igreja. Paulo escreve para eles dizendo, vocês têm uma esperança, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe o dia nem a hora. A gente vai ter alguns indícios do tempo que vai ocorrer, mas vocês precisam tocar a vida de vocês. É como se ele estivesse dizendo, vamos tocar a vida, vamos ficar alerta aos sinais, mas toca a vida de vocês, não para a vida de vocês por causa disso. Mas ao mesmo tempo não deixa de olhar os sinais. E essa exortação serve para nós também, uma vez que a gente sabe que Jesus está às portas, que ele pode voltar para nós hoje individualmente, se a gente morrer, mas que de uma maneira, para a igreja como um todo, ele pode voltar também a qualquer momento. Mas que a nossa vida não pode parar e a gente também não pode deixar de estar atento aos sinais que o Senhor está dando para cada um de nós. E a conclusão dessa palavra diz que através de suas cartas, Paulo discipulava e encorajava os irmãos na fé. Suas mensagens à igreja de Tessalônica tinham a intenção de encorajar os cristãos a perseverar na fé diante da perseguição. Lembra que eu falei? Muita gente morrendo, muita gente perseguida, perdendo seus bens, perdendo suas casas. Então a pergunta que eles faziam era, vale a pena continuar servindo a Deus? Essa era a pergunta que permeava o coração de Tessalônica, aguardando a segunda vinda de Cristo. Então vocês vão aguardar a vinda de Cristo, mas não para a vida de vocês. Observem os sinais, vão trabalhar, vão cuidar da vida de vocês, cuidam uns dos outros, mas fique de olho nos sinais que o Senhor Jesus está dando, tá? Se você não faz parte ainda da nossa família ali no grupo do nosso Telegram, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você entrar lá no grupo do Telegram. Lá você vai encontrar dessa lição aqui, esses slides que eu usei. Você vai encontrar uma versão dessa lição, número 6, em Word, para você imprimir e levar para os alunos lerem aí em loco. Você vai encontrar também a revista lá em PDF dessa lição. Você também vai encontrar lá outros subsídios que a gente julgar importante para você acompanhar essa lição. Inclusive o livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo em PDF, você vai encontrar lá
também como subsídio, tá? O propósito dessa aula é dar um reforço para você, trazer esses subsídios para você reforçar o seu estudo e que você possa usar aí a semana para estudar, aprofundar no tema e levar ali algumas dinâmicas também. Eu sempre aconselho, leve dinâmicas para a turma de adolescentes, de jovens. Essa turma sempre precisa da gente fazer um quebra-gelo, uma dinâmica. Então, dentro do assunto, dentro do tema, pesquisa alguma coisa aí que vai te ajudar a você fazer, a formatar uma aula mais dinâmica e mais interessante, digamos assim, para eles, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.